Quinto ano, boa tarde. Videoaula do dia 15 de outubro de 2020. Nossa videoaula matemática. E o nosso tema será fração, representação e leitura. Preste atenção na explicação da tia Cristina. Uma fração é o número usado para a representação de parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Suponham que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora, imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. Numerador, que é a parte de cima, colocamos as quantidades das partes que pintamos de azul. E para o denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, grave aí, em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador, indica as quantidades de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais na leitura dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos, 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa expressão não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não, nós lemos os números normalmente, 7, 11, e acrescentamos a palavra no final, avos. Então fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5, 23 avos. 9, 32 avos. 4, 17 avos. Cuidado para não colocar acento na palavra avos, senão ficará avós. Para as frações com 2 números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes. Então, devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar esta fração em forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo e outro. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora vou colorir as partes que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3, prontinho. Vamos ver se você entendeu como nomeamos essas frações. Se você respondeu 4/7,
3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em número as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem, você compreendeu direitinho. E por hoje é só. Leia o texto explicativo do livro, faça as atividades com atenção e até a próxima videoaula. Beijos!